E aí, pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Galera, hoje nós vamos falar sobre a aula 19.1. Na nossa aula 19.1, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Vamos falar agora sobre tecidos, né? Célula, a origem e as teorias celulares. Pega aí o material que o professor presencial entregou para vocês e vamos acompanhar passo a passo. Assim que eu finalizar, eu vou deixar uma atividade para vocês realizarem, tá bom? Na tela, meu diretor. Aula 19.1. Ei, professor, vamos falar sobre o quê? Vamos ver uma visão geral sobre célula. Então, pessoal, esta aula 19 é só uma aula introdutória. Nós temos que entender o quê, professor? A descoberta da célula, como se deu e qual é a teoria celular. Pronto, só são essas duas coisas. Entender como se procedeu a descoberta da célula e como foi formulada a teoria celular. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, citologia. Cito vem de kitos, que significa célula em grego. Logos é estudo. Então, citologia é uma área da biologia que estuda as células. Não só as células, mas também o seu nível de constituição, estrutura e função. As células são as unidades funcionais, estruturais básicas dos seres vivos, ou seja, é uma unidade morfofisiológica dos seres vivos. Para mim, meu diretor. Meus queridos, quando a gente fala citologia, não é só falar, estuda a célula. Não. Ele não estuda só a célula. Mas quando fala nível de constituição, exemplo, lembra na nossa última aula, quando nós falamos um pouquinho sobre bactéria, os seres procariontes e eucariontes? Meu diretor, aumenta a tela aí rapidinho para mim, por favor. Só para eu lembrar uma coisa. Lembra quando a gente falou, isso aqui é uma célula, aí aqui eu tenho o núcleo, essa região aqui, é a região do citoplasma, aqui é a região nuclear. Volta, meu diretor. Pessoal, quando a gente fala nível de constituição, exemplo, não quero falar da estrutura. Qual é a diferença de constituição para estrutura? O citoplasma, ele é formado por uma porção aquosa. O nucleoplasma dentro do núcleo é formado por uma constituição aquosa nuclear. Então, essa substância líquida tem uma característica, tem uma propriedade ácida, menos ácida, densa, viscosa. Então, isso é constituição. Tem minerais, tem solutos, solventes, tem composições químicas específicas dentro do citoplasma. Constituições químicas específicas dentro do núcleo. Região nucleoplasmática. Então, quando a gente fala de constituição, é a forma. Tem estruturas químicas que deixam aquele ambiente mais denso, é o comportamento. Menos denso, comportamento da área citoplasmática, comportamento da área nucleoplasmática. É o ambiente como eles se comportam. Por causa das estruturas químicas. Aí tem a estrutura que forma a membrana, tem as estruturas organolépticas, estruturas de organelas dentro do citoplasma que vão ter um comportamento de acordo com aquele ambiente. Constituição. Essas duas situações aqui, nível de constituição
e estrutura, quando interagem, dá uma função. Então, é isto que é citologia. E essa função, ela é específica para diferentes tipos de grupos celulares. Temos dois tipos de células. Célula de origem animal, célula de origem vegetal. Mas quando eu falo só de animal, aí eu tenho vários tipos de célula. Célula cardíaca, célula hepática, célula renal. Tudo bem? Aí há diferenciações dentro das células de origem animal. Então, em miúdos, ou seja, a célula é uma unidade morfofisiológica. Unidade, porque uma só representa todo esse sistema. Morfo, a forma, está ligada à função, lógico, processo dos seres vivos. Tudo bem até aí? Aumenta, meu diretor. Mas como é que se deu, professor? Quem descobriu? A linha do tempo. Na história da citologia, Robert Hooke observou um espaço vazio, uma cortiça, em que ele, através de mecanismos, instrumentos produzidos por Hans e Zacharias Janssen, 1590, verificaram em um pequeno instrumento denominado de microscópio uma estrutura, da onde começaram a fazer as suas missões de estudos. A teoria celular, como se procedeu, professor? Em 1674, o microscopista holandês Anthony van Leeuwenhoek revelou que a descoberta de protozoários, além da descoberta de glóbulos vermelhos sanguíneos em peixes, anfíbios e alguns mamíferos, e também em humanos. Também desenvolveu uma série de estudos relacionados às lentes da microscopia, entre outras contribuições. Leeuwenhoek não estudou só isso, ele também teve outras contribuições. Vamos ver muito o nome desse rapaz aí, ó. Teoria da celular, do início em relação aos glóbulos vermelhos, sua morfologia, sua constituição e as reações que os glóbulos vermelhos realizavam no sistema de diversos seres vivos. Além disso, não existia sequer a hipótese de que todos fossem estrutura totalmente de células, né? Porque o que nós entendemos com isso, professor Jefferson? Nós sabemos que as células são formadas por moléculas, logo as moléculas são formadas por átomos. Se nós formos observar, verificar, antes da teoria celular, nós temos os átomos reagem formando níveis químicos para formar moléculas. Moléculas se reorganizam, formam estruturas de um nível celular. Níveis celulares se organizam formando níveis teciduais. Níveis teciduais se organizam formando níveis órgãos. Órgãos, sistemas. Sistema, organismo. No final da década de 1830, o cientista alemão Matthias Jacob Schneider dedicou-se ao estudo dessas estruturas fisiológicas em vegetais, determinando também todas as plantas apresentavam um determinado nível de organização celular. Quem? Schneider. Já Theodor Schwann, médico dedicado aos estudos da anatomia em animais, estendeu a teoria de Martins. Ele formulou uma hipótese, pessoal. Qual a hipótese? Que todo ser vivo são constituídos por células, com base na teoria celular que diz: todo ser vivo é constituído de célula,
Uma célula só surge de outra pré-existente. Todas as reações metabólicas ocorrem no interior de uma célula. Para mim, meu diretor. Então, vamos aqui com passo, porque eu me lembro do nosso desafio na nossa primeira aula. Vou voltar aqui rapidamente só para lembrar para vocês. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que o nosso querido Schneider, aonde também verificou que não só animais, mas também vegetais apresentam um determinado nível de organização constituído de diferentes células, dependendo do tecido. Theodor Schwann também dedicou-se aos estudos e colaborou, foi de encontro com Matias, elaborando a hipótese de que todo ser vivo é constituído por célula. Então, professor, só é considerado quem é? Só é considerado ser vivo quem é constituído por células. Veio numa hipótese que estamos construindo a teoria de se basear aonde? Na teoria celular, que diz que para ser um ser vivo tem que apresentar essas 3 características aqui, ó. Todo ser vivo é constituído de célula, toda célula surge de uma pré-existente e toda a reação metabólica ocorre dentro da célula. Professor, que todo ser vivo é constituído de célula, eu consigo entender. Uma célula surge de uma pré-existente? É porque tem células autossômicas e células sexuais. Quais são as células sexuais? Espermatozoide e ovócito de segunda ordem. Tanto em animal como vegetal. A terminologia pode mudar. Só que é uma célula germinativa no homem e uma célula germinativa da mulher, que quando juntam, dão uma célula diploide, que forma um organismo. Então, a célula germinativa formam um ser vivo. Então, um ser vivo, para ele vir, existiu uma célula antes, porque ele é celular. E todas as reações metabólicas têm que ocorrer dentro de uma célula. Verdade. Entenderam qual é o fundamento da teoria celular? Pessoal, fundamento. Pessoal, teoria. Se não lembrarem, vamos lá naquela aula que a gente estava falando sobre pesquisa. Acho que foi a aula 2 ou 3. Método científico, desculpa. Não é uma lei. É uma teoria. Aumenta, meu diretor. Então, pessoal, quando a gente verifica isso, a teoria celular e os tipos de células. Lembra? Unicelulares, bactérias, algas, protozoários, formados somente por uma célula. Nós temos os seres pluricelulares, que aí são os animais e os vegetais superiores. E a teoria celular em relação aos tipos de célula podem ser categorizadas em tamanho. Então nós temos aí, ó, e forma, tamanho forma, né? Células discoides, estreladas, fusiformes, esféricas. Então vamos só reforçar a teoria. A vida existe somente na célula, pessoal. Tá vendo? Eu vou chamar a atenção aqui para mim, meu diretor. Isso tá no livro. Uma coisa, primeira coisa, tá no livro, mas não é porque tá no livro, você vai parar de raciocinar. A vida existe somente nas células. Isso está entre aspas. Todos os seres vivos são compostos de células. Ou seja, todas as reações no organismo depende estreitamente da atividade celular. E através da célula que toda a energia é necessária para o funcionamento e organização, obtenção do armazenamento e aplicações. Vamos lá. E aí a gente coloca, tá bom, a teoria, estamos reforçando a teoria celular. As células provêm somente de células pré-existentes.
uma célula provém, quer dizer, ela surge de uma outra pré-existente. Ok. Qual é outro reforço? A célula é uma unidade reprodutora que transmite as características hereditárias. Pessoal, existem dois tipos de célula. A germinativa faz isso. As autossômicas duplicam. Tanto é que tem a clonagem hoje. Temos que lembrar que essas teorias foram elaboradas como base e alicerce, mas elas não são imutáveis. Tudo bem? Então aqui eu vou deixar um momento interativo para vocês. Vocês vão desenvolver essas atividades. Assim que vocês finalizarem, a gente volta com a nossa próxima aula 19.2. Boa atividade para vocês.